Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu quero desejar a todos um bom dia na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Estamos aqui neste propósito de 12 orações para 12 meses de bênção, crendo que o ano de 2025 será um ano de grandes colheitas, será um ano de crescimento em todas as áreas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Lembrando aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, apoiando o canal, isso é muito importante. Aí coloque o teu propósito de oração nos comentários, que eu creio que muitas coisas irão acontecer em nome de Jesus. Eu quero estar orando por você, quero estar intercedendo pela sua vida, pela sua família, crendo no poder de Deus. Antes de estar orando, Deus me deu uma palavra poderosa, um trecho bíblico que, se você abrir o teu coração, grandes coisas o Senhor vai estar operando em nome de Jesus. É uma palavra poderosa. A sua oração, ela nunca mais vai ser a mesma depois dessa palavra. Você pode ter a certeza disso. Se você entender e você colocar essa palavra em prática, crer nisso aqui, que for falado, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. É um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo de número 8. A Bíblia Sagrada diz assim, versículo 5 em diante. Diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa e paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e digo a outro vem e ele vem. E ao meu criado faz isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como credes, se seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amados, primeira coisa que eu quero que você entenda, para que a sua oração venha a ser respondida, você precisa colocar a sua vida diante do Senhor. Você precisa expor a sua vida diante do Senhor. Precisa se colocar na presença de Deus. É a primeira coisa. Esse centurião, ele era chefe de 100 soldados, por isso que ele era um centurião. Então, quando ele coloca a vida dele diante do Senhor, ele tem um entendimento, coisa que nenhum outro ali havia ainda citado, o tamanho do entendimento que esse centurião teve. E muitos ali, ninguém, na verdade, a não ser Jesus, entendeu tamanha entendimento, tamanha revelação que esse homem teve. Esse homem, ele sabia que ele era uma pessoa sobre autoridade e se ele mandasse um soldado fazer algo, o soldado iria fazer. Se ele mandasse um dos seus soldados trazer algo, os seus soldados iriam trazer. Se ele mandasse um dos seus soldados faz isso, os seus soldados iriam fazer. Ou seja, tudo que ele falava, os seus soldados que estavam debaixo da autoridade dele iriam obedecer. E ele então usa isso e mostra para Jesus que Jesus também possui uma autoridade. A autoridade que Jesus possui é uma autoridade espiritual. Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, tudo que Jesus fala, tudo que está na palavra, tudo que está dentro da palavra que Jesus ele fala, acontece. Não tem como voltar atrás. Não tem como aquilo não ser realizado. O centurião, ele entende isso
E ele fala para Jesus: Senhor, não precisa não. O Senhor não precisa ir lá na minha casa. O Senhor não precisa ir lá dentro. Não, basta somente uma palavra e o meu criado, ele sarará. Uma palavra, o meu criado vai ficar curado, restaurado. E aí ele fala, porque também é homem sobre autoridade. E Jesus então se admira da fé daquele homem. Jesus, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Porque esse centurião, ele compara o reino dele, compara a autoridade dele com a autoridade de Cristo. Só que, claro, numa escala infinitamente menor. E Jesus, então, se admira da fé dele. Muitas das vezes nós não recebemos a bênção do Senhor porque nós não entendemos a autoridade que Cristo possui. Nós não compreendemos a autoridade que a palavra tem, o poder que essa palavra tem. A mesma palavra que lá em Gênesis, capítulo 1, que diz: haja luz e houve luz, haja um firmamento e assim foi. E tudo que se fez foi criado através da palavra. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo acontece por ordem da palavra de Deus. Tudo que existe e tudo que não existe também. Tudo que é visível e tudo que não é visível acontece pelo poder da palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, que é esta palavra que possui o poder, e quando nós estamos dentro dessa palavra, essa palavra está conectada em nós, então nós temos essa autoridade. Nós então possuímos essa autoridade, é aonde que nós estamos revestidos do poder de Deus. E quando você está revestido do poder de Deus, você pode orar, que eu tenha certeza de que aquilo vai acontecer. Existem muitas pessoas que elas duvidam. E por que elas duvidam? Porque justamente essa é a técnica que o inimigo usa para que você venha desistir, para que você venha perder a bênção de Deus. É quando você duvida. Quando você duvida, a palavra já diz que você é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Ou seja, você ainda não tem uma convicção plena daquilo que venha a realmente acontecer. Porque a pessoa, ela precisa estar revestida da palavra do Senhor. Esse centurião, ele possuía o entendimento que ele dizia: se eu falar ao meu servo, aquilo vai acontecer. O meu servo vai trazer o que for preciso. Se eu falar para ele, traz isso, ele vai trazer. Se eu falar para ele, vai ali, ele vai. E no mundo espiritual, é exatamente assim que acontece quando a palavra de Deus, ela é dirigida. Essa palavra, você está endossado, vamos dizer assim, para você entender, com esta palavra, os anjos do Senhor começam a trabalhar para que essa palavra venha a ser executada, para que essa palavra venha a ser cumprida. O poder de Deus, ele começa a agir e as coisas, então, o que era invisível começa a se tornar visível. E à medida que você vai crendo, isso vai acontecer uma batalha espiritual. À medida que você vai crendo, esse poder das trevas, ele é dissipado. A luz vai ficando cada vez mais forte. Então, as trevas é dissipada e o poder de Deus entra em ação. É exatamente assim que as coisas acontecem no mundo espiritual. E o centurião entendeu. Ele entendeu que se Jesus falasse uma palavra, os anjos do Senhor que estavam debaixo da ordem do Mestre, debaixo da ordem do Senhor, debaixo da ordem da palavra do Senhor, ia lá, ia curar o servo dele. E o servo dele ia ficar curado. Basta somente uma palavra. E é justamente isso que nós vamos estar orando. É sobre essa palavra. Nós cremos, 2025 será um ano de grandes conquistas na sua vida, será um ano de grandes colheitas na sua vida, e através da palavra, muitas coisas vão acontecer. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, aqui nós estamos diante do Senhor,
te agradecendo, te glorificando, Senhor, te exaltando pela tua bênção. Senhor, basta uma palavra, e nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus seja sobre nós. Nós nos levantamos contra toda ação do mal, nós repreendemos toda seta maligna, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de acidente. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo pelo poder e autoridade que é no nome do Senhor. Meu Deus, eu creio na bênção do Senhor. Restitui essa família, meu Deus. Restitui esse lar, essa mãe que ora pelo seu filho, essa mulher que ora pelo seu marido. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio no milagre do Senhor, na bênção do teu Espírito Santo, que seja sobre todos, em nome de Jesus. Pai, fortalece, sustenta em tuas mãos. Senhor, anima a pessoa que está fraca. É o que eu te peço, em nome de Jesus, porque o ano de 2025 será um ano de grandes colheitas e nós temos que estar preparados para grandes coisas do Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.